Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, né? Hoje nós estamos aqui para falar sobre Iracema, do José de Alencar, escritor do nosso romantismo, né? O romantismo. E a Iracema é uma das lendas indígenas que o José de Alencar escreveu, né? Então ele chama de lendas indígenas a própria Iracema e o Birajara, mas também ele escreveu o Guarani, né? Que não entra nessa esfera da lenda indígena. Ele mesmo chamava o romance de histórico, né? Indianista e histórico. E o Alencar também começou a escrever, né, um poema épico, né, As Lendas de Tupã, mas não terminou, né? Ficou para depois, aí, né? Ele morreu, então não terminou de escrever. Mas o objetivo aqui é falar sobre Iracema, a virgem dos lábios da mel. Por que Iracema é a virgem? Porque ela era virgem, primeiro no começo da história, né? E lábios de mel é o que significa a palavra Iracema. Como esse livro está inserido no romantismo, né, como eu acabei de falar, o romantismo é um período conhecido pela visão e pela preocupação em tematizar o Brasil, né, uma preocupação nacionalista, uma preocupação em retratar, em buscar a identidade nacional, né, o que somos nós, né, o que é ser brasileiro, é uma loucura, né, o que é ser brasileiro. Então, tem uma definição. Os românticos procuraram dar essa definição amparado naquele contexto, né, de que o Brasil tinha se tornado um país, né, um independente, né, independente futebol clube, né, então tinha se tornado independente. E aí, então havia essa preocupação. O Alencar escreveu, o Gonçalves Dias, o poeta, o Gonçalves de Magalhães também escreveu poemas indianistas, né? Enfim, então vários escritores produziram, deram o seu contributo, ó que bonito, hein? Deram o seu contributo, né, para a tematização da nação brasileira, né? Tematização da nação, ó que beleza, tá? Muito bem. Então, o que acontece, né, com o livro Iracema? Iracema é um romance cuja história, né, cujo enredo se passa no começo do século 17, 1600, 1601, 602, que aliás é o mesmo contexto, né, do Guarani, mesma época pelo menos. Só que a Iracema, a história se passa, né, no Ceará, né, na província lá do Ceará, tá? Na época, em 1600, não era província ainda, era a época das capitanias hereditárias, não é isso? Então, e a história se passa lá, e é interessante, né? O Alencar era cearense, inclusive ele morava ali na Messejana, a casinha dele tá lá até hoje, né? Não podia ter feito um museu, né? Uma coisa mais bonitinha, mas tá lá a casinha dele, né? Em Messejana, que é um distrito de Fortaleza. E é interessante que há lá em Fortaleza também uma praia famosa, né? A Praia de Iracema, né? Eu vou explicar o porquê esse nome, tá? E há mesmo a estátua lá da Iracema, né, com o seu cãozinho, né, né, o cãozinho dela lá e tudo mais, né, arara, arara, arara. É porque tinha uma arara que ficava falando, Iracema, Iracema, Iracema. Então, arara, né, arara, arara. Então, o que acontece, né? O livro, ele começa já com a fuga, olha que bonito, né? A fuga do Martim e o seu filho Moacir, o MM, né? Martim Moacir, MM, né? E aí depois o narrador vai contar a historinha da Iracema, o que aconteceu para ocorrer essa fuga do MM, né? Martim é o papai, Moacir o filhinho, tá bom? Então é assim, como eu estou dizendo, né, quer dizer, Iracema está inserida nesse contexto romântico. No romantismo há dois aspectos a serem considerados. Primeiro, a idealização dos personagens, a idealização da história. Então nós não temos uma Índia, né, um índio real, no sentido pleno da palavra. Nós temos uma Índia idealizada, né? Uma Índia que pode ser equiparada a Diana, a caçadora, ou então, né, ela está caçando lá, né? A Diana, a caçadora. Interessante, só também adiantando, que o Martim pode ser considerado Marte, né? Porque ele é um guerreiro, né? Então, o deus Marte, né? Martim, Marte, entendeu? Martim, isso. Então, é o caçador, a caçadora e o guerreiro, né? Que bicho dá isso aí, né? Então, só dá faísca, né? Então, a história começa, né, com a nossa querida Iracema, né? A virgem dos lábios do Beco. Tá escrito aqui, não tô eu falando, não tô inventando isso aí não, né?
E aí eu estava dizendo que esses dois aspectos. Primeiro, a idealização, né? Então, inclusive, ela é a virgem, né? Porque lábio de mel, né? Você beijar uma mulher dessa fica até com cárie, né? Fica, não. Ó, lábios de mel. Então, aí o que acontece? O outro aspecto é exatamente que há uma preocupação com Alencar em contextualizar a história. Ele coloca uma série de notas, tem o prefácio, tem um pós-fácio, para explicar as razões históricas de Iracema. Então, é uma lenda, né, ele mesmo chama de lenda, mas há personagens reais, como por exemplo o Poti, né, que é um índio que foi convertido ao cristianismo e adotou o nome de Antônio Camarão, né? Camarão é a mãe, né? Antigamente tinha um personagem que falasse Camarão, é a mãe. Já morreu esse personagem, né? O ator, né? Então, Camarão. Então tem personagens históricos e tem os personagens lendários, né? Isso é uma característica do romantismo, é dar uma, digamos assim, uma fundamentação histórica ao enredo, para dizer. Isso ocorre também até em outros romances, né? Por exemplo, em Lucília, em Senhora, em A Viuvinha, etc. São romances urbanos, mas o Alencar procura dizer assim, né, no prefácio, numa explicação, que são histórias reais, que ele apenas compilou a história. É uma técnica narrativa, tá bem? Então, voltando para Iracema, né, quem que é Iracema mesmo? É a Virgem dos Lábios do Mel, né? Então, essa Iracema começa a história, ela tá tomando banho lá e tal, né, peladinho, obviamente, né, na cachoeira. Aí quem que aparece lá? O Martim, né? O Martim é caçador, né? O Martim é o guerreiro, né? Ela é a caçadora. Aparece o Martim, ela fica meio com medo, né? Falando, meu Deus, o que é isso, né? Meu Deus, meu Tupã, né? Que é índio, né? Meu Tupã, o que é isso, né? Então ela se assusta, aí ela pega o arco e flecha, né? A Diana tem um arco e flecha, aí, é igual o arqueiro, lembra do arqueiro? Né? Atira lá, né, no Martim e passa assim no rosto dele, assim, né? Não mata, né? Só fere. Faz a barba, né? Que ele tava com a barba meio grossa assim, faz a barba. E aí então ele fica machucadinho. Machucadinho, né? Aí você fala, meu Tupã, o que eu fiz? Um homem tão bonito, né? Bonito, diferente, né? Com umas roupas estranhas, né? Não tá peladão, não sei o que. Eu vou levar você lá pra minha tribo, vou cuidar de você, né? Vou cuidar direitinho, né? Fazer ela colocar um band-aid, né? Tinha band-aid nessa época? Acho que não. Mas colocar um band-aid aí nesse rosto, né? Jogar um metiolate, esse negócio aí. Então vamos cuidar lá de você. Ele leva o rapaz lá pra tribo, né? E ela era da tribo das Tabajaras. Tabajaras são os habitantes da floresta, né? Que eram inimigos dos potiguaras, que eram os comedores de camarão lá que eu falei, o poti, né? Os potiguaras moravam no litoral, né? Na praia, né? E os tabajaras na taba, quer dizer, na floresta, né? Taba, floresta, tá bom? Então é isso, aí ele leva lá, e quem que é ela? Ela é, agora gaguejei, né? Ficou feio, né? Então, a Iracema era uma sacerdotisa, sacerdotisa, por isso que ela tinha que ser virgem, né? Sacerdote tem que ser virgem, Virgem Maria. Então ela tinha que ser virgem, permanecer virgem, exatamente para poder manipular a Jurema, né? A Jurema, né? Vocês estão pensando. A Jurema era um líquido, uma bebida lá, o cauim. Cauim é a pinga, né, dos índios, né? Cauim. Da mandioca, né? Já diria Dilma lá, né? Salve a mandioca, né? Então, a mandioca servia também para fazer uma pinga, né? Que é uma bebida alucinógena, que na cultura, então, dos tabajaras, era o meio que eles usavam para conversar com os espíritos, né? Tem gente que usa outras coisas para falar com os espíritos aí, né? Então, ela usava, e ela que manipulava a Jurema, né? Um nome bonito, né? Então, tem gente que já pensa outra coisa. A Jurema. E ela tinha que permanecer viva. E ela era filha do Araquém, o showman. Lembra do Araquém? Então, tinha um personagem também que chamava Araquém, o showman. Mas o Araquém era o pajé, né? O Morubixaba. O Morubixaba é o líder, né? Indígena, tá? E ela, apesar de ser sacerdotisa, estava prometida para se casar com o Irapuã, né? Irapuã, que era o guerreiro mais guerreiro aí da tribo, né? Mais fortão, né? O mais gostosão, mais não sei o que lá, né? Então, o Irapuã. Bom, aí tá criada a situação problemática aí da vida, né? Leva um cara pra, né, a mulher leva um cara diferente para né, pra tribo, fala, então,
E o Irapuã, obviamente, fica com ciúmes, não curte a situação. O Martim é considerado inimigo, porque ele é aliado dos potiguaras, né? Então ele é considerado inimigo. Só que como hóspede, ele é bem tratado. O Araquém até fala assim, ó, o seguinte, cara, que ninguém mexe com o hóspede, não. O hóspede é o, né, é o cara, né? É mais ou menos o que acontece quando, por exemplo, hoje em dia, você tá aí na sua casinha, né? Aí a sua mamãe e seu papai recebem um parente. Aí vem os tios, né? Vem o primo. Aí o primo vai lá e quebra, sei lá, né? Quebra o quê? Uma jarra, né? Com suco de uva, cai no sofá. Mas que beleza, né? Quem é o culpado? Você, né? O hóspede é. Não, esquenta, não, né? Tadinho, depois sai xingando, mas enquanto é hóspede fica ali de boa. Mas quem se ferra, né? Você, né? Então. Então, mais ou menos isso que acontece aí na tribo aí, tá? A Iracema é a moradora, né? Da tribo. E o Martim é o hóspede. Bom, né? Pra encurtar um pouco a história aí. O que que acontece, né? A Iracema fica cuidando do Martim, né? O machucado era aqui, mas ela, né, põe lá um remédio no pé dele, na perna, né? Põe na barriga também, vai pondo lá remédio em todo lugar lá, né? Pra ver se o rapaz sara logo lá, porque ela queria dar uns beijinhos nele, né? Bonito, diferente, Marte, né? Deus da guerra, né? Olha, guerreiro, o cara era guerreiro, né? Não é o jogador do Flamengo, não, tá? O guerreiro. Enfim, e aí no puxo encolhe, né? Não sei o que, o Irapuã tá meio nervoso, aquela situação toda. E a Iracema tava já meio doidinha, né? Tava, né? Foi lá dançar um funk lá com o rapaz lá, né? Tava meio doidinho. E deu o chá pra ele, né? O Cauim. Aí no delírio dele lá, né, o Martim, né, eu acho que eu tô aqui encurtando um pouco, pegando os pontos mais importantes, tá? Tem outros acontecimentos, né? A gente acaba abordando mais os aspectos que se destacam. Então, o Martim tá lá, toma o Cauim e fica doidão, né? Aí no pesadelo, no sonho dele, parece que ele está dando uns pega na Iracema, dando uns beijinhos nela, né? Beijinho aqui, beijinho ali, aquela loucura toda, né? Aquele rola no sonho, né? No sonho. Aí ele acorda, falou, onde estou? Quem sou eu? Né? O que aconteceu? Nossa, Iracema, tive um sonho nervoso com você hoje. Aí a Iracema fala, não foi sonho não, rapaz. Você veio pra cima, você tava loucão. Então, você veio pra cima e a Iracema perdeu. Ó, que bonito. Isso é bom, né? Perdeu a flor do seu corpo. É a flor, né? Então, né? Perdeu a flor. Ou seja, só sobrar os lábios de mel, né? É isso. Perdeu a flor. Eu falei, agora? Agora ferrou, filho. Agora tem que casar. Mas eu sou casado, o cara era casado lá em Portugal, né? Ele ficou lá, mandou um ato lá pra esposa e tal. Falei assim, ô, Portuga, né? Eu vou ficar mais um tempo aqui no Brasil, valeu? Né? Aconteceu uns probleminha aqui, nós estamos resolvendo, não sei o que, né? E aí então a Iracema falou, agora ferrou, agora você tem que casar, né? Que aqui, né? Aqui não é assim, não. Beijou, tem que casar, né? Esse negócio aí de ficar beijando um, beijando o outro, não casa, não é comigo, não. Que é moça séria, né? Séria. Então, aí o que que acontece? O Irapuã fica nervoso, fala, vou matar esse rapaz aí, né? Vou matar, né? E o Araquém, o showman, falam, não, vai matar não, isso aí é nosso hóspede, né? Porque deixar de ser hóspede você pode matar, mas por enquanto não pode, né? Mas enfim, a Iracema, que tinha um irmão Calbi, né? Lembra do Calbi Peixoto, né? Conceição. Então, o Calbi, que é outro, né? O irmão da Iracema, o Calbi fala assim, ô Iracema, vamos fugir aí, cara. Você traiu a tribo, o rapaz aí deu uns pega em você, achou que tá sonhando, né? Mas era verdade, ó, que sonho bom, né? Porque às vezes a gente sonha, né, que tá fazendo e dando uns beijinhos, mas acorda, né, beijando travesseiro, que tristeza, né? Então, né? É o Forever Alone isso aí, né? Mas ele não, né? Ele deu uns beijinhos na Iracema. Aí fugiram. Fugir. Aí que eles foram pra praia, por isso a praia de Iracema, né? Então a Iracema foi lá pra praia, que ia ser a praia dela, né? Praia de Iracema, que bonito, né? Não é bonito isso? Além, quando vocês forem, quem morar em Fortaleza, ou quando vocês forem pra Fortaleza, procurem lá a praia de Iracema, né? E falam, aqui é que morou a Virgem. Não, né? A Virgem não era mais virgem. Os lábios de mel, né? Que morou aí, os lábios de mel, né? Da Iracema, tá? Então ela foge, né? Foge os dois, aí fica lá, né? Já tinha rolado mesmo, né? E continuou rolando, aquela loucura toda.
até que a Iracema engravida. Eles não podem beijar muito, né? Beija, 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 mas engravida, né? Então, ela engravidou. Mas o Martim já estava meio de saco cheio, porque ele era o guerreiro. Ele queria fazer gol. Não, fazer gol não, ele queria guerrear, né? Falar, vou matar um índio aí, tô louco, né? Tô bicho louco hoje, né? Bicho solto, né? Tô bonde sem freio, essas coisas todas aí, né? Então, ele queria dar uma espadada em alguém aí, dar uns tiros em alguém. Ele tava meio de saco cheio de ficar ali, né? Não gosta de ficar, né? Só beijando, beijando. Ele é o guerreiro, ele não é Vênus, né? Ele é Marte, guerreiro, guerreiro. Então. E aí vai, falou assim, ô Iracema, fica aí, ô filha, fica aí um pouquinho e tal, eu vou matar uns caras e já volto, né? E aí ela ficou lá sozinha, né? E adoeceu, né? Tava grávida, né? Pô, o cara também é brincadeira, né? Deixou a mulher grávida, né? Foi embora. Aí a Iracema, né, ficou lá sozinha um bom tempo, deu à luz, né? E chamou o moleque, né? O filho de Moacir. Lembra que eu tinha falado do MM lá, né? Então, Moacir Paranaense, né? Então, Moacir. O Moacir nasceu. O Moacir em tupi significa filho da dor, né? Porque ela, né, sofreu muito, né? Aí quem que apareceu? Martim, né? Depois que a coisa estava feita, né? Aí o Martim apareceu, ô mulher, você deu a luz aí, que beleza, né? Então, né? Então, já chamei o cara de Moacir. Você não gostou, o problema é seu, você não estava aqui, né? Eu que dei o nome, tá? Não quero encheção de saco, né? Ela falou pra ele. E aí ficou lá, ele ficou chorando, depois de matar uns caras lá, foi lá, né? Porque tem a guerra dentro dos potiguaros, os tabajaras, né? É sempre uma das organizações tabajara também, né? Mas enfim. Aí o Martim chega lá e fala, pô, então, beleza, agora sou papai de novo, né? Tem uns 5 filhos lá em Portugal, né? Agora sou papai aqui, né? Mas era sempre muito doente, né? Acaba falecendo. E aí a Jandaia, né? Jandaia, o pássaro, né? Lá em Arar, fica repetindo, Iracema, Iracema. É verdade, tá escrito no livro, né? Tem umas coisas que eu invento, né? Mas é verdade, tá escrito aqui no livro, tá? Muito bem. E por isso que daí o nosso amigo Martim abandona. Eu falei fugir, que é modo de dizer, né? E tal, falei, não come lá, mas ele abandona os campos ali, abandona ali a praia, né? E vai embora. E aí o Poti, né, que era o grande amigo dele, como eu falei, se converte ao cristianismo. Esse é um personagem real. O próprio Martim era real também, né? Eu não sei se ele pegou uma Iracema aí, né? Mas ele existiu. Então, aí o Martim vai embora com o Moacir. E aí você tem toda uma simbologia. A gente sabe que o brasileiro é um povo miscigenado, né? Nós somos miscigenados, todo mundo é meio, né? Nós temos ascendências de outros povos da África, do Oriente, índio, europeu, né? Então, assim, é até um absurdo no Brasil ter racismo, né? Porque todo mundo é miscigenado, né? Aquela coisa de raça pura que não cola, né? Não cola, tá? Isso aí é grande besteira. Então, o Alencar diz que o brasileiro foi formado a partir da raça, da união de duas raças, né? O índio, não, a Iracema, e o Portuga, o Martim, né? Martim. E aí então formou-se, né, a raça brasileira. Claro que na época do romantismo havia escravidão, então o negro, né, ele é excluído desse processo na visão romântica, depois incorporado pelos modernistas, né? Os modernistas vão fazer essa reparação histórica, né? Mas o fato é que a ideia do Alencar ela é bastante pertinente, né? Essa ideia da miscigenação. E é isso que nos caracteriza como povo. Então, lembra-se que eu falei que a ideia do romântica era buscar a identidade nacional. E a nossa identidade, ela passa pela miscigenação, né? Não é legal isso, né? Isso que é o bonito da vida, né? A mistura. Hoje se fala muito sobre isso, né? A mistura, né? Junto e misturado, né? E por aí vai. Tá certo, meu povo? Então é isso. Aqui os likes, né? Os dislike, você gosta, não gosta. Agora o povo tá falando para inscrever no canal, né? Rumo a 1 milhão, viu? Nós já estamos com 500. Falta pouco, né? Podia ser 500 mil, né? Mas estão 500, né? Então eu vou por 1.000, aí fica 500 mil. rumo a 1 milhão. Tchau, meu povo. Isso aí, grande abraço.